O EPM Server é o principal módulo do EPM, é o núcleo do sistema. Ele é o responsável por coordenar todo o funcionamento do sistema EPM, recebendo dados dos interface servers e enviando para o banco de dados SQL Server, e também por receber e processar as consultas das ferramentas clientes, como o EPM Studio e o EPM Admin for Microsoft Excel. Em uma estrutura ideal, recomendamos que o EPM Server seja instalado em um servidor exclusivo e o SQL Server em outro, sendo que a recomendação para o servidor do SQL Server é que ele tenha 3 discos diferentes, sendo um destinado à configuração do sistema, outro para os arquivos de log do banco de dados e o terceiro para os dados. Para o treinamento, podemos utilizar tudo na mesma máquina. Como o EPM Server utiliza o SQL Server como base para armazenamento dos dados coletados, após sua instalação, devemos configurá-lo por meio do EPM Server Configuration Wizard. Neste programa, devemos informar a instância do SQL Server em que o EPM irá se conectar. Como o EPM é um serviço, recomendamos que seja utilizada sempre a autenticação do SQL Server, passando um usuário com privilégios administrativos, de preferência o usuário SA. Ao clicar em Next, o Wizard fará a conexão com o banco de dados conforme as informações passadas e irá verificar se o CLR, Common Language Runtime, utilizado pelo EPM, está ativado. Para ativar, será necessário reiniciar a instância do SQL Server. Com o Wizard conectado à minha instância do SQL Server, devemos escolher se vamos criar um novo banco de dados para o EPM ou se vamos utilizar um existente ou um vazio ou então um backup de um banco do EPM. No treinamento, utilizamos um banco de dados novo, que será criado pelo próprio Wizard. É importante informarmos um nome que não exista. Quando criamos um novo banco de dados, precisamos informar onde será guardado o arquivo de configuração do banco de dados e o arquivo de log do banco de dados, além de precisarmos informar o modelo de recuperação entre Simple, Full e Bulk Logged. Sugiro que acessem esse link para saber mais sobre cada modelo. Depois de passar as informações do banco de dados, é preciso criar um usuário administrador do sistema EPM. O usuário administrador do sistema EPM será sempre o SA e devemos informar uma senha forte. Esta senha não pode ser perdida, pois ela será utilizada para conectar o EPM Server novamente em caso de atualização da versão ou restauração de um backup do banco do EPM, por exemplo. Quem não possui esta senha não consegue conectar o EPM Server. Por fim, devemos configurar a criação dos arquivos de dados, ou seja, onde serão armazenados os dados coletados pelo EPM. Cada arquivo será criado sempre com um tamanho mínimo alocado no disco e, sempre que este tamanho for ocupado pelos dados que o EPM for gravando, o arquivo crescerá de acordo com a política que eu informar, podendo ser em porcentagem do tamanho atual ou em tamanho absoluto. Ao chegar a um tamanho máximo que eu definir, será criado um novo arquivo, com o nome que começa com o nome base que eu informei aqui e no local determinado. Eu também posso configurar para que sejam criados novos arquivos de dados não somente quando atingir o tamanho máximo, mas também quando passar um determinado período, como arquivos mensais, por exemplo. Este tipo de configuração facilita a manipulação e o gerenciamento dos arquivos. Para que eu possa configurar o tempo máximo que quero guardar dados no EPM, posso definir então que sejam removidos todos os arquivos que forem mais antigos do que este tempo, como 10 anos, por exemplo. Ao finalizar, o EPM Server estará configurado e poderá executar normalmente.